Bom dia, Shalom, povo do Japão. Estamos aqui diretamente do grupo SOS Oração. Vamos lá, eu vou convidar a pastora Jussiele Tachira. Bom dia. Estamos aqui diretamente do grupo SOS Oração, Depressão, Ansiedade no Japão e no mundo. Hoje nós vamos estar aqui num um enfrentamento à depressão na família. Vamos lá? Hoje a nossa convidada será a nossa amada pastora Jussiele Tachira. Eu vou chamá-la. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoas lindas que estão entrando. Vou chamar a pastora Jussiele. Não está dando a opção de convidar ela. Eu acho que tem que convidá-la. Oh, meu Deus. Não tá dando a opção de convidar a pastora. Deixa eu ver aqui, Jussiele. Ah, Jussiele já entrou, né? Jussiele. Oi, pastora, você entrou aqui, só que eu não tô conseguindo chamar você. Só um minutinho. Vamos lá. Não tá dando opção. Você consegue sair e eu vou te convidá-la novamente? Pode ser? Porque aqui, como você entrou, eu não tô conseguindo convidá-la. Vou voltar aqui, tá? Pra gente convidar você. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Shalom, Japão. Graça e paz, o povo do Brasil, pessoas lindas, maravilhosas. Pastora Jussiele Tachira, cadê você? Vamos lá. Eu vou tentar localizá-la aqui novamente. Gente, hoje vai ser uma bênção, vai ser tremendo. Para a glória do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre o enfrentamento da depressão na família, tá? Com a nossa querida pastora Jussiele. Vamos lá, pastora. Pastora, aparece aqui seu nome, mas não tá dando, porque você entrou. Você sai e eu vou te convidar, tá bom? Você consegue sair? Bom dia para quem está entrando. Essa live hoje será uma bênção. Para a glória de Deus, hoje nós vamos estar tratando assuntos referente a famílias, né? Famílias da fé, famílias normais, famílias de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre a depressão na família. Como será esse enfrentamento? Porque nós sabemos que esse assunto é um tema bastante relevante. Então vamos lá, pessoal, me falem aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Luciane Kanaoka, bom dia, minha querida. Como está o seu coração? Estamos nos preparando, né? Deixa eu tentar localizar a pastora aqui. Ok, vamos lá, pastora. Agora sim. Será que você conseguiu entrar já, pastora? Vamos lá? Oi, Bom dia. pastora, bom dia. Você está conseguindo me ouvir agora? Peraí, agora Es- eu fiquei bem lá em cima. Deixa eu arrumar aqui. Estou sim. Ok. Está me ouvindo bem? Sim, estou te Graça e paz do Senhor, né? ouvindo. Graça e paz a todos que estão me ouvindo. E o pessoal, será que todos estão me ouvindo bem também? Vamos ver se alguém responde. Tem bastante gente entrando, vamos acenar para eles, né? Que hoje vai Sim, ser um tema bem relevante. Eu estava falando aqui, pastora, que hoje nós vamos estar falando sobre o enfrentamento, né, da depressão na família, dos nossos familiares. Então, vai ser um tema bastante relevante.
para a gente Que estar muito aqui bom. falando, né? Luciane Sim, é um Kanaoka, dá um prazer joinha aí estar para aqui. nós. Amém, Tá, o pessoal tá pastora. dando ok, diz que tá bom, tá alto e claro, Tá? tá todo mundo dizendo Eu que tá acho que ótimo. a minha câmera tá um pouco escura, mas vai ter que ficar assim mesmo, não tem jeito. Eu fiz de tudo para não ficar escuro Aham. e continua escuro. Não sei o que acontece. Vamos lá então, né? Tá, vamos lá. Eu estava tentando também Tá, muito. entrar pelo computador, não consegui, aí pelo celular eu recebi o seu convite. Então Tá. agora deu certo. Luciane Kanaoka, querida, fundadora do nosso grupo SOS, Oração, Depressão e Ansiedade no Quero Japão e no agradecer a mundo. oportunidade. Amém, pastora, pode falar. Tá travando, né, um pouco. Tá travando a pastora Juscelie. Vamos ver se ela retorna. Ela está falando, dando continuidade na sua fala. Compartilhe, a Luciane Kanaoka falou, compartilhe os seus contatos, queridos. Sim, vamos compartilhar essa live, SOS Oração. Bom dia para quem está entrando, graça e paz, shalom, pessoas lindas do Japão. Pastora Jussiele saiu novamente, vamos ver se consigo trazê-la. Não sei se é o sinal dela, vamos ver. Não tem aqui. Vamos lá novamente. Pastora, convidá-la novamente. Vamos lá, pastora. Voltou, pastora. Desculpa, acabou os sinais aqui, não sei o que aconteceu. Eita. Lives ao vivo acontecem essas coisas. Sim, sim, verdade. Eu estava dizendo, muito obrigada pelo convite, pelo privilégio, a alegria de estar aqui com vocês, de falarmos sobre esse tema tão relevante, tão importante para os nossos dias, não é mesmo? Algo que parecia assim tão distante das famílias e hoje, na Sim, verdade, é uma realidade de muitas famílias, então é um tema muito verdade, necessário para pastora. nós. Verdade. E É. eu agradeço o convite da Lu, da Luciane, por conhecer a pastora Lu também, e juntas estarmos Sim, em prol do reino. verdade, pastora. É uma bênção, né? Essa live. Deixa eu tentar ver se eu consigo mudar aqui essa câmera que está muito escura. Aham. Ver se clareia um pouco. Acho que não clareou, piorou. Tá dando umas Mas vamos estrelinhas ver. aí. Tá aparecendo um monte de coisa aqui, menos clarear, né? Vamos ver aqui. Ai, Jesus. Jesus, Jesus nos guia aqui. E agora melhorou, pastor? Ou continuou do mesmo jeito? Agora tá umas chuvinhas assim, você, uns brilhozinhos. Ai, Jesus. Hoje eu não sei o que acontece, que ficou desse jeito. Não estava assim. Aí deu uma clareada agora aí. Acho que é o efeito, né? Clareou? Agora você tá Acho de que sim. óculos. Agora eu estou preta e branca. Gente, Aham. essa live, meu pai eterno, não dá certo assim. Peraí. Fica Vou aí, deixar do mesmo povo. jeito que Vai tá. compartilhando, vai mandando os aviõezinhos enquanto a Deixa gente. assim mesmo. Vou ter que ficar assim É, mesmo, escuro. Tá escuro. Mas tudo bem. Vamos lá. vamos, vamos, vamos sim. Então, nós escolhemos hoje um tema para falarmos, né, sobre a depressão nas famílias. E é algo muito interessante porque quando alguém, né, é diagnosticado com depressão, parece que as últimas pessoas a perceberem às vezes são as famílias, né, dentro da própria família, por conta de que a pessoa ela se demonstra sempre muito forte, né? Ninguém gosta de demonstrar que não está bem, então vai relutando contra os próprios sentimentos, vai lutando contra é, a, né, os sintomas e vai camuflando muito bem. Então,
muitas vezes as famílias demoram a perceber quando uma pessoa está entrando em depressão. Isso. Por isso que nós escolhemos esse tema hoje para falar sobre a depressão no meio da família, né? No âmbito da família. Sim, verdade, pastora. Tá me ouvindo, pastora? O- Pode começar. Sim, ouvi, é que deu uma travada, mas eu acho que vai dar certo. Tá travando, mas eu acho que agora não. Deu uma parada, mas vamos ver, vamos continuar. Bom, uma reflexão em todo tempo ama o amigo e na angústia faz o irmão. O mundo do Deu uma depressivo, né, pastora, travadinha em você. geralmente tá travando? O mundo depressivo realmente é um mundo sem esperança e não está na pessoa a capacidade de sair da situação sozinho, muitas das vezes, né? Então, nessa live, nós iremos apresentar esse tema, que é um tema muito relevante, e como base, a palavra do Senhor, para levar o depressivo a uma perspectiva de restauração, reavaliando a sua fé e as perspectivas quanto ao Senhor e lutando contra seus próprios sentimentos paralisadores. Então, nós hoje esse tema é muito importante. Nós vamos estar comentando, vamos estar falando sobre a família, sobre a depressão na família e como que nós podemos, né? Como nós podemos ajudar. A pastora Josiele saiu novamente, né, gente? Tá difícil hoje, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou trazê-la novamente. Pessoas, continuem em oração aí, porque está sempre travando aqui e a pastora Gisele saiu novamente. Vou tentar trazê-la novamente. Convidei-a. Voltou, pastora? Voltei. Eu te escuto, eu te vejo, mas eu desapareço da tela. Não sei o que está acontecendo. Tá saindo, né? Começou a travar e aí Tá. aconteceu isso. Aí você caiu, deve ter caído realmente o sinal. Para mim aqui tá bom, eu tô te vendo muito bem, tá Agora eu também ótimo. estou te vendo bem. Estou te ouvindo bem. Vamos conseguir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, pastoras, vamos dar seguimento, então, para a glória de Deus. Paz do Amém. Senhor, pastor Márcio, da igreja do Japão, Almeida, né? Graça e paz, shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Sim. Então, pastora Jussiele, Tachira, nós sabemos que esses tempos são tempos difíceis, né? De angústias, de depressão, de ansiedade, e que muitas pessoas acham, né? Que as pessoas às vezes estão dessa forma, com oscilação de humor, com tristeza, com desânimo, né? Tem muitas pessoas que não entendem, pastora, e acreditam que é frescura ou que a pessoa é fraca na fé. Mas a depressão, né, pastora, é uma realidade dramática, não é verdade? Que precisa Sim, ser sim. tratada, né, com terapias, com medicamentos e com psiquiatras. Vamos comentar, Sim. pastora, sobre isso. Sim, eu acho que é importante nós ressaltarmos que antes de uma pessoa chegar a ser diagnosticada com depressão, ela tem sintomas, ela dá sinais, né, muito sutis e muitas vezes, como eu disse anteriormente, a própria família não percebe. Na rotina, né, no dia a dia, todos atarefados, e a pessoa ela vai guardando os sentimentos, guardando os seus desafios, as suas angústias, e ela não compartilha, e a família não percebe, então não observam os sinais que vão surgindo ao longo dos dias, antes da depressão, necessariamente, porque eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas e para chegar num estágio, né, para ser diagnosticado com depressão, nós sabemos que é um processo, não é mesmo? Não é da noite ao dia. Existe um processo até chegar ali. E o meu grande assim desafio que eu sempre costumo compartilhar é que nós Travou novamente. Gente, vocês estão ouvindo bem a pastora Jussiele Tachira? Todos estão ouvindo bem?
Tá travando ela para mim aqui. Eu não sei se para vocês também. Dê um sinalzinho aí, por favor. Meninas do grupo SOS Oração, Aline, Luciane, Canaoca, falem aí, comentem aí se vocês estão ouvindo a pastora aí. Ela caiu novamente, gente. Vamos estar em espírito de oração, que hoje é só a graça de Deus, né? Vamos lá chamá-la novamente. Pastora Ciele Tashira, chamei-a. Está caindo. Pastora, pode Voltei. continuar. Ela caiu Ai, novamente. gente, não sei o que está acontecendo. Me digam até onde vocês ouviram. Já trouxe ela de volta, Luciane Kanaoka. Ela já está aqui. Ela falou que está Sim, travando. Travou, gente, sim. mas vocês estão conseguindo ouvir a gente? Como que tá? Falem aí nos comentários. Até onde vocês ouviram? Me contem. Eu estava falando aqui, para mim estava normal a live. De repente, caiu. Dá continuidade, pastora. De onde você Ah, parou? Deixa eu ver. ok. O importante Então, é então, voltar. então é importante nós atentarmos, né, para esses sintomas, sinais que vão acontecendo dentro, às vezes, da nossa própria casa, e a Sim, gente não pensar que é, às vezes, uma besteira, é isso. manha, né, é frescura, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, realmente, para que nós possamos resgatar as pessoas antes de que elas entrem no estado de depressão mesmo, né? Verdade, pastora. E nós podemos fazer muita coisa para nós ajudarmos o nosso familiar. Se nós temos uma pessoa, uma família que está nesse estado depressivo, nós temos que ficar muito atentos com as pessoas, incentivar ela, né, a procurar um especialista, oferecer uma companhia, né, uma companhia Uhum, agradável, sem julgamentos, né? E sim. também procurar sugerir práticas, né, de exercício. Eu sei que muitas das vezes é difícil, mas com a prática de exercício a pessoa vai se animar um pouco, não é? Eu tenho uma sugestão aqui. Ao invés de sugerir, vá junto com ele praticar exercício. Isso, Pega essa pessoa e fala: exatamente. vamos caminhar, vamos andar, vamos correr. O que vocês gostam de fazer aí? Andar de bicicleta, nadar, né? Vá junto, seja uma companhia. Uma ótima ideia, pastora. Isso mesmo. Faça isso pelo seu familiar, ajude-o, oriente, porque Sim. realmente não é fácil. Não é fácil, é a pessoa que está passando por essa fase, por essa depressão, a pessoa fica totalmente desanimada e não é uma coisa que ela quer, é uma coisa da homeostase dela que cai, sabe? É uma coisa do sistema ali imunológico dela que baixa, Sim. então é bem complexo mesmo, né? Mas qual Uhum. seria o papel dessa família na depressão? Como a família deve agir nesse caso de depressão? O que nós podemos fazer, né, para ajudar os nossos familiares, né, pastora? Eu acho que uma coisa bem interessante que nós, assim, a gente, é uma coisa bem simples que eu acredito que é uma dica muito válida, é observar o tempo de sono dessa pessoa, das pessoas, a qualidade de sono, sabe? Porque é uma coisa simples e que às vezes passa desapercebido. E eu percebi que muitas pessoas que desencadearam assim, sintomas, tiveram, né, alguns resquícios, foram. E o que pega primeiro é a questão do sono. As pessoas não conseguem dormir, dormem muito pouco, e os que dormem não têm um sono de qualidade, porque acorda muitas vezes durante a noite, e aí acorda cansado, e aí isso acaba sendo sucessivo, né? São todos os dias, e aí isso acaba se tornando uma rotina e a própria pessoa não percebe, mas um familiar pode perceber e ver que alguma coisa não está bem, não está normal, né? Então o sono é uma questão que é bem simples, mas você pode olhar para isso com mais cuidado e demonstrar
um acolhimento. Eu acredito que o acolhimento é muito importante. É ter conversas, resgatar o diálogo dentro de casa, sair daquele diálogo superficial. Oi, como foi seu dia? Ah, foi tudo bem. E morreu aí. Não, é procurar saber com mais detalhes o que você fez, o que você comeu, com quem você falou, né? E puxando, porque só assim você vai abrir portas para uma comunicação. Porque a pessoa que já está em dificuldade de relacionamento, de se expressar, ela não vai querer falar tão fácil, né? É verdade, pastora. E a Luciane Kanaoka falou aqui que ela teve muito apoio da família e ela aprendeu na leitura de livros de grandes autores e foi de uma grande Uhum. ajuda. Então, isso é uma dica muito boa também que os familiares podem incentivar a leitura, principalmente da Bíblia, né, pastora? Que é a palavra Sim, viva, rios de uhum. águas vivas. Então, Sim, sim. esse é o papel do familiar, né? Encorajá-la, né? Passar confiança para a pessoa, né? Orientar, mostrar que você entende, né, o que está se passando com ela, né? Sem Uhum. julgamentos, conversar, falar abertamente sobre o problema, porque muitas das vezes as pessoas ficam receiosas de falar, de Sim. tocar no assunto, de conversar, você está com depressão, gente, não podemos ser leigos, né, nessa hora, né? Temos que mostrar realmente para ela que a gente sabe o que ela está passando, sabe o que ela está sentindo, né? Dar um Uhum. apoio, falar realmente que sabe qual que é o processo. E tudo isso vai Uhum. ajudar ela a superar essa fase, que é uma fase que pode passar e vai passar. Sim, sim. É interessante porque a gente pode, se a gente prestar um pouco mais de atenção, nós podemos ajudar, né, antes da pessoa chegar ao ponto de ser diagnosticado com depressão. Eu digo assim que nós podemos trazer a pessoa de volta antes que Sim, ela chegue nesse estágio. Mas e agora? Chegou, né? Foi diagnosticado com depressão, eu tenho alguém dentro de casa que está com esse diagnóstico. Então, é como você acabou de explicar, pastora, a gente ter esse cuidado e eu acredito que nesse momento o falar, né, o sugerir, ele é ótimo, mas ele nem sempre é eficaz. Então, eu diria, fazer junto pode surtir mais efeito. Então, vamos ler a Bíblia juntos, né? Vamos fazer uma caminhada juntos. Olha, vamos assistir esse programa juntos. Então, nesse momento, o papel da família é importante porque toda a família se move em prol daquele que está sofrendo naquele momento. Toda a família traz um apoio para que essa pessoa se recupere logo. Então, a gente, né, nesse momento, a família acaba mexendo com toda a estrutura da família, porque nós precisamos quebrar a nossa rotina. E eu sei que ninguém gosta de sair da rotina, ninguém gosta de cancelar coisas porque eu tenho que atender. Não é uma vez, gente. O que a gente precisa entender é que a depressão são vários dias cuidando de alguém. E as pessoas acham sim, assim que eu fiz uma vez, já tá bom. Oh, mas eu já não te falei. Oh, mas a gente já não fez isso. E uma pessoa que está nesse lugar não é assim. Ela precisa de carinho e é um trabalho contínuo, né? Até essa confiança ser resgatada. é verdade, pastora. Com certeza. Nós devemos realmente estar atentos, né? Realmente procurar ajudar da melhor maneira possível. Como que essa família ela pode auxiliar nesse tratamento do paciente, Uhum, né, deprimido? E qual seria a importância dessa participação da família para nesse uhum, tratamento, né? sim. Como que a gente pode fazer? Assim, justamente no início, né, pastora, com a identificação dessa doença, se o familiar conseguir identificar isso, então o caminho é dar bastante atenção, né? É ouvir o que ela tem a dizer, né? Uhum, Acolhendo o familiar, uhum, né? E tentando entendê-lo,
É que essa pessoa ela sim, está passando, né? Qual o problema que ela está passando? É um problema de saúde, que não é uhum, frescura, que não é falta de vontade, que não é falta de fé, né? É uhum, muito sim, importante mostrar estar disponível, né? sim, Para escutá-la, né? Acolher, né? E compreender que ela precisa de atenção e cuidado realmente, sim, né? sim. E respeitar o É, tempo dela também, com empatia. sim, sim, é como nós estamos falando, perceber e muitas vezes levar essa pessoa até um profissional, né? Porque Isso, normalmente as pessoas que passam por um momento de depressão, elas não conseguem se enxergar dessa forma. E qual é então o sinal de alerta? É quando aquele sentimento, aquela não tem vontade de sair, não tem vontade de fazer as coisas que normalmente fazia, não tem ânimo mais para trabalhar, não tem ânimo mais para ir na igreja, para fazer as atividades que fazia. Então, se aquele sentimento ele está afetando a rotina diária, é um sinal de alerta. Né? Se os sentimentos estão afetando o relacionamento familiar, se a pessoa é casada com o cônjuge, é um sinal de alerta. Com os pais, é um sinal de alerta, né? Então, a gente precisa entender isso, que a pessoa, às vezes, ela não consegue ver. Então, o familiar, com muito jeito, com muito cuidado, orienta e procura ajuda. Ajuda médica, ajuda clínica, né? Ajuda espiritual, como nós estamos falando aqui, né? Pessoas que conhecem o isso. Senhor também é muito importante. Pedir ajuda para os seus líderes, para os seus pastores, né? Para os seus mentores, para que ajude nesse né, trajeto. Mas não podemos ser negligentes e buscar ajuda somente na questão espiritual. Tem pessoas que precisam de ajuda clínica, né? De médicos, de tratamento, de terapia. Então, é todo um conjunto que vai resgatá-lo de volta. Exatamente. E assim, tem algumas coisas, algumas questões também, pastora Josiele da Shira, que nós não devemos dizer a alguém que está em depressão. Você Isso é não bem pode, interessante. isso, você não pode comparar a situação dela com de outras pessoas, que isso já é um ponto, assim, sabe, negativo. Você não pode é, pedir assim para ela assim, olhe pelo lado positivo, sendo que ela está deprimida. Então, Ela não já tem lado positivo não nessa hora, né? tem, ela não Exato. tem. Uhum. Perguntar, né, a pessoa o que ela tem de errado com ela, sabe? Esses tipos de questionamentos, Que em vez de assim, ajudar, pior. isso. E assim também chegar e falar assim, segue em frente, né? Pedir para ela, segue em frente, né? Levanta a cabeça, não olha para trás, sabe aquele ditado? É, É é. bem complexo você falar isso para a pessoa, sai dessa. Não é assim, não é, nós não podemos falar essas questões para ela, para uma pessoa É porque, deprimida. é porque a pessoa ela não tem nesse momento essa força e ela não consegue se levantar. A gente pode imaginar como se tivesse uma perna quebrada e que ela não está engessada. Então, não tem como alguém se andar com uma perna quebrada naquele momento. Então, ela vai precisar de ajuda, né? Então, Isso, quando a gente fala essas frases que você acabou de citar para nós bloqueamos essa pessoa de vir até nós pedir ajuda. Porque o que eles pensam? Ela não está me entendendo, ele não sabe o que eu estou sentindo. Né? Então, porque a é, pessoa está num nível tão delicado que ela não consegue sair desse lugar, né? Então, ela precisa da nossa ajuda, né? A gente precisa ir lá com muito carinho e dizer: olha, eu sei que o que você está sentindo é real. Olha, eu sei que você não tem forças agora, mas eu estou aqui para te ajudar, né? Isso é um tempo, isso vai passar, nós vamos vencer juntos. É importante nós afirmarmos isso,
né? E nós estamos aqui para segurar a sua mão nesse momento. Então, muitas pessoas nesse momento, elas começam a se sentir incapazes. Ah, eu sou má, eu só dou trabalho para os outros, porque eu sou um peso na vida da minha família. Na verdade, ela se define por aquele momento. Então, é importante a família afirmar que esse momento não define quem você é. É só um momento. Na verdade, para chegar no estágio de depressão é porque essa pessoa tentou ser muito forte por muito tempo. E ela foi além do que ela poderia fazer, né? Então, Exatamente, exatamente, pastora. E vamos entender o que acontece na mente dela, né? Porque assim, nós muito sabemos que a importante. depressão, ela afeta o cérebro, não é mesmo? E o sistema nervoso do Uhum. deprimido, da pessoa deprimida. Então, na mente depressiva, isso acontece por conta de um desequilíbrio, né, Sim. da serotonina no cérebro. Esse desequilíbrio, essa serotonina, é um neurotransmissor ligado ao nosso humor, que é do bem-estar, né? Então, esse desequilíbrio faz com que a pessoa fique mais triste, né, e deprimida. Hum. E os estímulos dessa pessoa que antes, né, era de bem-estar, que traziam alegria, felicidade e prazer, esses estímulos não acontecem mais. Ele fica ali Uhum. paralisado. Os neurotransmissores vai mandando a mensagem para o cérebro dela de que parou ali, vai, fica ali, fica deitada, fica deprimida. Vai passando Sim. essas mensagens, vai mandando esses estímulos para a mente dela. Então, gente, nós temos que entender esse quadro, né, pastora? Uhum. Sim, é Quebrar isso. importante. É, que é algo fisiológico, né? Que precisa de Isso. ajuda. E quem vai determinar isso, quem vai avaliar isso, são os profissionais da saúde. Por isso, é muito importante nós falarmos, né? Que nós falamos agora que a gente precisa buscar ajuda espiritual, sim, mas Sim, nós que somos liderança também dentro das igrejas, pastores, a gente precisa ter sensibilidade para orientar as pessoas que chegam até nós que elas precisam de ajuda clínica e essa ajuda não é uma área pastoral, é alguém que se formou, que estudou sobre o corpo humano. Então, você vai indicar um psicólogo, né? E esse psicólogo vai fazer uma terapia, e se for diagnosticado isso que você acabou de explicar para nós, vai ser encaminhado para um psiquiatra, porque precisa de isso. medicamento para que esse cérebro volte ao normal. E eu gosto de dizer que por que demora tanto? Né? Porque quando a gente vai consertar alguma coisa, a gente para, desliga e conserta. Mas o É, cérebro a gente não desliga. Ele está em não, constante funcionamento. Né? Então, ele sim, está sendo ajustado, ligado. Então, por isso que nós precisamos ter paciência e entender que o processo de cada um é diferente. Não é porque o vizinho lá curou em 6 meses, né? O primo curou em um ano. Ai, por que, que você está demorando 1 ano e meio, 2 anos? A gente não pode ter essas comparações, porque cada um tem a sua história. exatamente, pastora. É dessa forma. Nós temos que entendê-la, né? Que realmente é um processo, né, fisiológico, não é um Sim, adoecimento, é um quadro de adoecimento, né? Porque a depressão em si já é, né, uma oscilação de humor, já a pessoa já fica irritada, já tem todo esse processo, esse quadro ali sim. deprimente, realmente, depressivo realmente. Então, ela Uhum. precisa muito do apoio familiar, precisa muito da Uhum. ajuda Sim. dos amigos, dos E familiares, de é, seus pastores, de sua liderança. isso. Da É um apoio, igreja é muito isso, importante. É muito muito importante. importante. E é importante nós falarmos que ninguém se sente confortável em dizer que está em um tratamento. Né? Para quem está, normalmente a pessoa que está passando por um tratamento, no início, ela se sente inferior às outras pessoas. Né? Sim, Então, ninguém vai chegar na igreja lá dando testemunho. Olha, eu estou passando por um tratamento psicológico.
né? Não. Normalmente não é assim. As pessoas têm muita dificuldade para falar sobre o assunto. Então, como que elas vão falar sobre o assunto conosco dentro das igrejas? É quando elas se sentirem acolhidas, né? Quando elas se sentirem amadas. Então, é muito importante aí sim o papel pastoral, né? O papel da família da fé que vai se mover para ajudar essa pessoa, trazendo esse equilíbrio, cuidando do coração, né? Porque nós sabemos que quem cura o coração do homem é só o Senhor. É o Espírito Santo que faz a obra, né? Seja um trauma, seja um perdão retido lá, seja uma mágoa que essa pessoa carrega há muito tempo. Então, é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Então, um time, né, que vai cuidar. É a Isso. igreja, que é a família da fé, são os médicos, né, os terapeutas, vão se unir para poder resgatar essa vida. E a gente precisa ter clareza nisso. Exatamente, pastora. E nós sabemos que cada pessoa ela tem um processo ali. Cada um tem um tempo. Porque, assim, tem pessoas que ela consegue sair em um mês, 2 meses, ela consegue sair desse quadro. Só que Sim. existem pessoas que ficam mais de anos e anos, e tem pessoas que volta, a depressão volta, retorna, pastora, não tem jeito, Uhum, porque é uhum. um processo ali, né, que tá dentro dela. É uma coisa que É, tem que procurar, sabe, aonde está a raiz do mal que causou isso, né? Se são sim. coisas, né, lá do passado, né? São coisas que estão na mente dela, no coração dela. E às vezes uma palavra, né? Uma palavra ajuda muito. Um É o. abraço, né? Um abraço da Sim. família O abraço ajuda, cura. cura bastante, é isso mesmo, né? O abraço cura. É importante a gente, né, lembrar disso, né, que como o que você disse é bem interessante. Por que que as pessoas voltam, né, a ter depressão? A depressão, né, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu costumo dizer assim que é como um pé quebrado. Uma vez que você quebra o pé, ele cola o osso, mas você vai vigiar ali naquele pé. Você não vai sair fazendo besteira com o pé, porque você sabe que ele já está mais vulnerável, ele já quebrou um dia, então você vai precisa ter um pouco mais de cuidado com isso, né? Então a depressão, ela é assim, uma vez que você passa pelo processo da depressão, você já sabe o caminho. Então, cada vez que você se sentir tentada a voltar nesse caminho, não volte, né? Faça o caminho inverso, saia desse caminho, porque realmente é muito fácil de voltar para esse lugar de tensão, para esse lugar de dor, para esse lugar de tristeza, é muito fácil voltar para lá. Então, por isso é Verdade. importante esse cuidado, né? Essa atenção. É por isso que alguém falou aqui, né? O Oza W. Eloise falou que é importantíssimo o acolhimento, com Sim, certeza. sim. E tem Isso uma precisa. pergunta aqui, pastora, ó, bem interessante. O Hum. Márcio perguntou assim: irritabilidade está ligada ao estresse e isso leva à depressão? Não, na verdade, a irritabilidade faz parte do quadro depressivo. E o estresse também. O estresse já é uma coisa que vem da ansiedade. Então, se a pessoa Uhum. está muito ansiosa, aquele quadro bem alterado mesmo, bem alto, então ela vai ter essa irritabilidade. E a irritabilidade, quando ela chega nesse quadro, já é depressiva. Como que a gente poderia identificar uma pessoa ansiosa? Assim, quais os sintomas, né? Porque é um assunto que é bem interessante isso. Exatamente. A ansiedade é a pessoa fica naquela angústia, ela fica querendo antecipar as coisas, sabe? Inclusive Uhum. na palavra do Senhor fala, né, que nós não devemos estar ansiosos por coisas alguma. E nós e a gente faz sempre isso, a gente fica ansioso, porque assim, existe o quadro da ansiedade natural, que é do dia a dia ali, você fica ansioso, por alguma Sim, coisa, é normal. Mas aí sim. existe já o quadro, que é o quadro mais avançado, que é o que afeta, né, os nossos neurônios.
É quando Uhum. você fica extremamente estressado, extremamente ansioso, preocupado com o que vai acontecer amanhã, preocupado que, ai, por que isso não aconteceu agora? Por que que as coisas não acontecem de bom na vida dela? Aí vai acumulando aquelas questões, aqueles pensamentos negativos, aí você vai aumentando o seu nível de estresse e de ansiedade. E aí, isso, a ansiedade geralmente está junto, ela anda junto com a depressão. Quando Uhum. entra naquele processo mais avançado ali de extrema ansiedade, pastora, eu tive um Uhum. paciente que ele era tão ansioso, que ele, assim, no atendimento, ele começou sabe quando você fica muito assim agitado e você começa a ter taquicardia, ele Uhum. começou a ficar dessa forma. E aí, qual foi o exercício que eu fiz com ele? Eu fiz o exercício lá de você respirar, da respiração. E isso, nossa, assim, graças a Deus é que ele voltou ao quadro normal. Eu pedi para ele fazer Ajuda o muito. exercício da respiração, sabe? Respira, calma. Conversei com Uhum. ele ali, mas você imagina, né? Ele era muito ansioso, demais. Mas Sim. graças a Deus, assim, com um ano de terapia, ele, assim, sabe, ficou super bem, melhorou bastante, sabe? E é um processo, mas, assim, foi uma coisa, assim, que você nem imagina que pode acontecer ali no seu Sim. atendimento, sabe? A pessoa Sim. começar a ficar tão estressado, ele começou a ter sudorese, sabe? E começou a ficar bem, assim, sabe? Assim, num Uhum. estado, assim, e às vezes você, né, você procura ajudá-lo da melhor maneira possível, e graças a Sim. Deus deu certo, É né? interessante, né, você citar isso, porque assim muitas pessoas sofrem, né, com ansiedade, tem esses sintomas Sim, que você citou, e na clínica você já viu muitos, né, de sim, taquicardia, sudorese, né, dá aquele desespero na pessoa, parece, alguns têm até uma sensação de desmaio, não é? isso, Ent- Então, na verdade, é uma crise de ansiedade, né? é. Então, e a respiração, o exercício da respiração é muito, muito importante. Eu não sei se dá para ensinar para a gente agora, você tem como ensinar isso para a gente? Sim, é rapidinho, assim, a gente tem tempo, né? Se alguém, assim, aparecer, assim, na sua frente e a pessoa começar a suar, sabe, a começar a ficar assim, você perceber que o coração dele tá acelerando, e você vê que ele não tá normal, então você pede para a pessoa: vamos comigo, fique calmo e vamos Uhum. respirar. Vamos, conte até 5 e respira, respira, expira. Conta novamente e expira. Pode fazer, pastora. Estou Respira fazendo aqui. e Eu expira. respiro contando até 5, certo? E Isso, solto. conta, respira e conta novamente, expira. Isso é muito bom. Você faz isso umas 10 vezes ali. Nossa, é maravilhoso. Já Porque acalma, né? e assim, porque você puxa o oxigênio para o seu cérebro, né? Isso é Uhum. muito bom, Muito ok? obrigada por ensinar. Isso vai, ó, nos ajudar muito. Olha lá, o Marcos já está Imagina, fazendo, ele pastora. escreveu ali. Precisando, nós estamos aqui, hein? Pode mandar um Isso joinha aí. aí, pode dar um alô que a gente responde, tá bom? Então, pastora, É isso mesmo. vamos agora abordar. Nós estamos falando de várias depressões desse SOS Oração, né? Sim. Afinal, é depressão e ansiedade o quadro. Então, nós vamos agora entender como uma pessoa pode ter transtorno de personalidade, borderline e depressão ao mesmo tempo. Vamos entender isso, né? Uau. Aham. Porque assim, quando a pessoa ela passa por esse processo, quando ela tem depressão e ela tem esse transtorno de borderline e depressão junto, nós chamamos de comorbidade, não é isso, pastora? Sim. Então, quando o paciente, isso acontece quando o paciente tem mais de um diagnóstico, tá? É chamado de Uhum. comorbidade ao mesmo tempo. A depressão, nós sabemos que ela é um transtorno de humor,
não é? Enquanto que o borderline é um transtorno de personalidade. Eles falam que é personalidade limítrofe, ou seja, que é uma coisa incerta, né? Que é uma incerteza, uma coisa assim que é um quadro que assim é difícil o diagnóstico. É. O diagnóstico nunca é assim uma coisa conclusiva, é um Uhum, pouco complicada. Mas uhum. é o mais comum as pessoas terem comorbidade e não serem os transtornos específicos, porque realmente não é fácil esse diagnóstico, tá bom? Uhum. E É assim, só essas um médico, né, que pode diagnosticar isso. isso, Um isso. acompanhamento. É bom a gente enfatizar isso, gente, porque tem um doutor chamado Google que muitas pessoas têm ido consultar ele. Aí vê lá algumas características e a pessoa já se autodiagnostica, né? Sim, é verdade. É verdade. A pessoa, esses transtornos deve, né, procurar o psiquiatra e o psicólogo. Ele é acompanhado com o Sim, psicoterapeuta também. são as pessoas que são treinadas para isso, para cuidar de nós. Isso, Então, a gente tem que parar de ficar procurando no Google nossos sintomas, isso. E procurar, gente, os profissionais, os né? Os profissionais. profissionais estão aí para isso, né? Para Exatamente. ajudá-los, né? Aham. A Aí ter uma envolve, qualidade de vida melhor, né, pastor? exatamente, porque essas comorbidades, pastor, acabam envolvendo a depressão, o transtorno de ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático também, né? Aham. E também questões de transtornos alimentares, né? E a drogadição também, viu? Envolve tudo É, isso. é, é interessante, eu vou contar rapidinho aqui para vocês. Pode falar. Eu tive esse transtorno de estresse pós-traumático. E quando eu tive, eu não sabia o que era isso, né? Vocês acho que souberam, no ano de 2011, o Japão teve um tsunami que atingiu aqui a costa do Japão. E a Sim, cidade onde eu moro, não fomos atingidos pelo tsunami, mas tivemos explosões aqui de gás, que saiu na televisão, tal, e mexeu com a estrutura do Japão todo quando teve aquele tsunami. E nós ficamos muitos dias com alertas, porque os terremotos não paravam, eram constantes o dia inteiro, a terra tremendo. Então foram assim, a primeira semana foi terrível, porque a terra não parava de tremer. E eu fiquei assim, eu não conseguia me alimentar. Eu olhava para as coisas dentro de casa, eu pensava assim, a qualquer hora vai vir um tsunami aqui, vai levar tudo embora. Eu ia no mercado para fazer compra, a gente não tinha coisas para comprar no mercado. Nós tínhamos dinheiro, mas não tinha as coisas no mercado. Mas aí eu pensava assim, para que eu vou comprar, por exemplo, essa caneta? Se vai vir um tsunami, vai levar tudo embora. Então eu travei ali, sabe? Eu não conseguia expressar, eu não conseguia sentir. Eu fiquei ali travada um tempo. Até que um pastor veio na época, esteve aqui conosco, e ele falou sobre esses sintomas de pós-traumático. E aí eu fui entender o que estava acontecendo comigo. Mas quando a gente não tem acesso à informação, nós pensamos que é falta de fé. E isso gera um exatamente. conflito, né, dentro de nós, porque você pensa assim que você, mas na verdade é uma reação química ali que o seu corpo tem naquele momento de trauma. E então é bem interessante. E as pessoas vivem isso às vezes num acidente, né? Num acidente de automóvel, né? Tem vários fatores que pode desencadear, não é? Isso. São sintomas que você é acometido por instabilidade, né, emocional, associada à impulsividade, à insegurança nas relações Uhum, sociais, né, e problemáticas. É, uhum, e tem pessoas que realmente elas não toleram ficar sozinhas. Aí pode sentir uhum. medo, né, ou raiva, ou sentir abandonadas ou negligenciadas. Tudo isso pode ocorrer, É pode acontecer. interessante.
Uhum. Sim. Aí tem também, né, pastor, o tratamento, né? O tratamento é meio que nós Sim. já até falamos aqui, né, que você pode fazer a psicoterapia, né, associada com as Uhum. medicações, né, do psiquiatra, né, como Sim. antidepressivos, antipsicóticos e estabilizadores de humor. Esses são os Uhum. tratamentos, né, para a pessoa que está com depressão e que tem também esse transtorno de borderline, né? E Uhum. assim, as causas, pastoras, que assim nós descobrimos que não existe uma causa específica para a pessoa que é acometida com esses transtornos, né? Certo. É, essa crise geralmente ela é manifestada após alguns conflitos emocionais, né? Que pode ser Uhum. experiências como morte, separação e até abuso sexual, tá? Aham. Principalmente na infância e na adolescência, Sim. certo? Acomete com essas pessoas que geralmente eles cresceram em ambientes, né, emocionalmente, né, vamos dizer, conturbados. E aí a Sim. pessoa Sim. pode chegar a esse quadro, né, esse transtorno aí, Aham. de, no quadro dela de borderline, E, o, tá bom? e o borderline, a característica dele seria uma instabilidade, tipo, altos e baixos do humor, do Isso comportamento. também, né? Aham. É uma característica que existe, né? Isso. É É uma interessante. como eu mencionei aqui, é um pouco difícil realmente você entender esse diagnóstico, porque muitas das vezes a pessoa acha que ela pode ser depressiva, só depressão, e Uhum. você consegue entender muito esse quadro, muito, por que que ela está passando por esse processo. Por isso que é Sim, importante procurar os profissionais capacitados. sim. Porque se a pessoa tiver, né, nesse processo aí desse transtorno, obviamente ela vai, né, equilibrar com os antidepressivos, né? E quanto mais rápido procurar ajuda, mais rápido ela estabiliza, não é? Sim, estabiliza, com certeza. Com o Né? tratamento, Com sim. acompanhamento, é um acompanhamento, a terapia, é muito importante. A Luciane fez uma pergunta, ela perguntou assim: uma pessoa pode, mesmo em tratamento, viver a depressão a vida toda ou chega numa estabilidade? É a mesma, aquela questão que nós mencionamos anteriormente, né, pastora? Que depende de cada caso. Há casos e casos, depende muito da pessoa, muito Uhum. da Do- homeostase dela e também do, assim, do interior, tá? Porque, sim. assim, tem pessoas que ela se cura, assim, ela passa por essa fase sozinha, assim, sozinha não, com ajuda, mas ela não demora muito. Tem pessoas que saem com 1 mês, 2 meses, ela já sai, né, desse quadro. E tem pessoas Uhum. que ficam anos. Então, isso varia Aham. muito, tá? Essa pergunta aí não dá para a gente dar uma resposta assim certa, porque Afirmativa, né? cada caso é um É caso. um caso. Depende muito da disponibilidade, né? Do coração dessa Sim, pessoa em ser cuidada, ser tratada, né? sim. Agora, é importante. Ah, ela colocou ali, né? Eu conheço pessoas que estão em tratamento há, acho que há 10, 11 Ela é anos. Há exagerada. 10 anos. Há 10 anos, Nossa, porque saiu essa ali aí já virou Matusalém, né? 101 anos, 101 anos. Então, há 10 anos 10 ela falou ali anos, ela embaixo. falou. É, é porque é um processo, né? E é muito interessante nós que conhecemos a Cristo, a gente apresentar a Cristo para essas pessoas durante esse processo. Porque o tratamento vai estabilizar o que você acabou de explicar para nós, né? Até como psicóloga aí toda a sua explicação fisiológica, né? E Cristo vai estabilizar o coração dessa pessoa, não é? Para que e o espírito, Exatamente. É, para que ela fique bem.
Isso. Porque assim, ó, na verdade, o psicólogo ele vai ajudar a pessoa ela fazer essas mesmas coisas, apesar da falta de vontade que ela tem. Então, o psicólogo Uhum, vai orientar, já que a depressão ela desconecta, né, das atividades sim. atuais, né, prazerosas da vida. Então, a Uhum, depressão ali, a missão dela é deixar a pessoa sempre para baixo, ali sempre deprimido, desanimado, né? E aí o aham. psicólogo vai ajudar lá a ela reconectar novamente, né, o prazer que ela tinha, a ensinar ela como ela, o que ela fazia antes, as coisas que ela praticava antes, né? Então, é uma grande ajuda. Então, o psicólogo, É, ele está ali para isso, para ele dá, ajudá-la, o para psicólogo orientá-la. traz dica, né? Traz dicas, traz Isso, exercício, pontua, às vezes, o pensamento. Nós temos uns pensamentos distorcidos, aí o psicólogo vem e coloca razão no nosso pensamento. Fala, olha, você está indo longe demais, né? Então dá uma equilibrada, uma ajustada, aperta um parafusinho. isso, e assim, é de degrau em degrau, sabe? Não é assim de uma hora para outra. Sim, O sim. psicólogo ele vai orientando o que é pouco a pouco, né? Então, assim, Uhum, vai assim, mostrando para ela que são coisas é, pequenas da vida que pode voltar a fazer sentido. E, às vezes são detalhes que nós ou as pessoas com depressão elas não percebem, né? E são uhum, coisas que pode voltar a acontecer e pode ser muito bom para a pessoa sim. de- E, e, deprimida. e, é, e é importante, né, quando você disse assim, coisas simples da vida, realmente são coisas simples mesmo, sabe? É isso. Eu vivi uma fase, um tempo, assim, que eu pude perceber isso, que são aqueles momentos de descanso que a gente tira ao longo do dia, aqueles minutos, é o momento de você comer, você degustar o que está comendo longe da tela, longe do celular, sabe? Para você ver o que você realmente está fazendo. É observar flores, é ver natureza. Sabe aquelas coisas que a gente fazia quando era criança e que a gente perdeu porque hoje a gente diz que não tem mais tempo? Então, são exatamente coisas Exatamente. pequenas, não é? Que higieniza a nossa mente e nos traz para um lugar de equilíbrio. Então, isso é Isso. muito importante. Eu costumo dizer assim, olha, quando eu tenho que ir para um lugar distante e eu pego o trânsito, ao invés de eu me estressar, de eu ficar nervosa, né, o que que eu faço? Eu compro um café e vou desfrutando do trânsito. Não tenho o que fazer. Eu tenho que chegar lá, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair antes, eu tenho que aprender a sair mais cedo, e eu levo o meu café para eu desfrutar do caminho. Eu não vou perder o meu tempo no trânsito, mas eu vou procurar aproveitar aquele momento para ouvir, né, uma canção, falar com Deus ali, conversar com as pessoas que estão dentro do carro, desfrutar do caminho. E tudo se torna Isso muito mesmo. mais agradável. É isso. E assim, pastora, falando na luz da palavra, né, de Deus, Jesus, ele muito sábio, ele na palavra dele ele fala assim, que o mandamento dele é que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Sim, Então, se você procurar amar o seu próximo, amar o seu familiar como a você mesmo, você vai ajudá-lo intensamente, sabe? Você pode ler, igual a Luciane falou aí, né, do livro, né? Ler juntos e principalmente a palavra de Deus mesmo, ler, né, com essa pessoa, com esse seu ente querido aí que está sim, passando por essa fase, que é uma fase conturbada, que não é porque ela quer, que não é uma coisa assim do querer dela, que não é uma coisa assim que acometeu com ela porque ela quis, mas sim que nós sim. sabemos, né? O que que acontece, nós explicamos aqui hoje, né? Então, nós devemos servir ao próximo, e principalmente, né, pastora, na igreja, principalmente na Sim, igreja. muito, muito importante. Eu penso que
a igreja ela deve ser o primeiro lugar que acolhe as pessoas, né? Então a gente precisa quebrar aquela mentalidade velha de falar que depressão é falta de fé, é falta de orar, a depressão é demônio, né? As pessoas falam muito